Qual é o maior problema que encontra o profissional da fotografia em confundir emoção com sentimento e como isso muda o resultado final da sua produção fotográfica? Vou respirar fundo, porque agora já começa uma parte assim que já me deixa emocionada, porque são coisas maravilhosas. A fotografia bem feita é algo assim mágico e eu quero compartilhar isso com vocês. Fica atento aqui comigo. Muitas pessoas confundem emoções com sentimentos, porém um profissional da fotografia não pode se permitir esse tipo de confusão, porque está diretamente ligado à qualidade da produção fotográfica e à experiência proporcionada ao cliente. Exemplo, alegria e felicidade em fotografia. Alegria versus felicidade em fotografia. Alegria é uma emoção, felicidade é um sentimento. Entenda isso agora em fotografia. Alegria em fotografia é o momento, é momentâneo, ok? É o passageiro, é o compartilhado, ok? Isso é alegria, Eu trouxe essa imagem aqui para vocês verem, que eu acho linda, 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 linda. E me emociona, porque eles são maravilhosos, maravilhosos. Olha aqui, compartilhada, como eu falei para vocês, momentânea, tá? E passageira. Olhem só. A menina, várias crianças, aqui outras crianças também. Olha só. Elas estão numa escada aqui, cada um numa escadinha. O que é felicidade em fotografia? É um estado de espírito constante. Ele é construído por atitudes, postura do corpo, modo reflexivo de se colocar em pose. Então eu trouxe essas imagens aqui para vocês entenderem que o fotógrafo ele não tem que ter julgamento ou preconceito. Isso aqui é a nível cultural. As meninas, olha só como elas estão vestidas, tá? A nível cultural elas se vestem assim, elas estão dessa forma, porque elas vivem num determinado modo, tá bom? Só que olha aqui o que eu falei para vocês, que é inconfundível, olha só. Elas estão sorrindo, elas estão bem, elas estão se sentindo bem. É um estado de espírito constante. Elas não estão dando gargalhadas, elas estão bem, é uma atitude. O rosto tá todo, né, sorridente, ele tá aberto. Por mais, né, que elas não estão dando gargalhadas como aquela ali de cima. Como eu falei, gargalhadas, né, ela tá bem, todas bem contentes. Olha só, deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem. Olha só, a menina, ó, sorrindo, é um estado, é uma postura, é um modo, olha só, é um modo de estar vivendo a vida. Isso é a felicidade, diferente da alegria que eu mostrei antes. A mesma coisa aqui, a menininha ela tá recolhendo, eu acho que é arroz, é as plantinhas de arroz, né, que elas estão recolhendo ou plantando. Eu acho que estão plantando, tá? E aqui as meninas, olha, estão recolhendo talvez carvão, alguma coisa assim, porque aqui atrás tem um monte de outros sacos, tá bom? Então, para vocês entenderem, a felicidade pode ser um fator cultural. A alegria não. A alegria é algo, né, como eu falei, momentâneo, instantâneo, passageiro, mas compartilhado. Porque é a parte psicológica intrínseca do ser humano. E o corpo responde com gestos inequivocáveis de qualquer tipo de cultura, como eu falei. A alegria é qualquer tipo de cultura, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês uma fotógrafa que eu acho maravilhosa. Ela se chama Diana Arbus, americana, descendente de... Bom, ela é hebreia americana, eu acho que eles eram russos, se eu não me falha a memória, os pais dela. E eles vão, né, para morar nos Estados Unidos. E ela fotografa, ela trabalhava, o pai dela ele tinha uma grande loja, né, que vendia roupas. E ela começa a fotografar porque o marido dela, Albert Arbus, fotografava. Ele fotografava as coleções de moda, né, da loja do pai dela.
E aí ela entra, né, nessa ideia do marido e começa a fotografar não as coleções de moda, que ela não tem nenhum interesse, mas ela começa a fotografar as pessoas na rua. E ela traz uma fotografia assim que é maravilhosa. Olha isso aqui é alegria. Alegria, ela transmite. Eu quando vi essa imagem ao vivo na minha frente, grande, toda estampada, eu chorei na frente. Por quê? Porque são duas pessoas que têm síndrome de Down, que têm um problema psíquico, mas elas não estão nem aí. Elas estão felizes, sim. Elas estão sorridentes, sim. E pra foto, elas estão morrendo de rir, porque elas estão se divertindo. Então essa foto, pra mim, é a união das duas coisas. A alegria, porque elas estão na frente de uma fotógrafa, elas estão sendo fotografadas, então tem a alegria e tem a felicidade que se encontram. Eu acho assim, ó, uma fotografia maravilhosa. E a Diana Arbus é conhecida pela capacidade expressiva dela. Ela ganhou o mundo, uma das maiores e grandes fotógrafas do século XX, XXI. As suas imagens impressionam ainda hoje pela expressividade, que as caracteriza pelo olhar lúdico e poético e pelo realismo do retrato ético e social da sua América, com que essa artista soube representar os marginalizados, tá? Olha só as meninas ali, né, que estão na foto. Os marginalizados, os fracos, bem como o mundo judaico ao qual pertencia e com o qual mantinha uma relação de profunda e muito conflito, né? Uma relação de muito conflito com o mundo hebreu. Arbus era filha rebelde de origem extremamente burguesa. Como eu falei, os pais possuíam uma rede de lojas. Então ela era, né, burguesa rica, atraída pelo lado sombrio que a América, né, tinha na metade de 900. Então, assim, ela vai e fotografa. Então, olha a diferença. Ela sabia, ela entrava em contato, né, com essas pessoas. Aqui uma outra foto dela, que é maravilhosa. Eu fui atrás, eu fui procurar, porque é uma artista que eu gosto muito, uma fotógrafa incrível. Ela ia nos parques e ficava observando, né, as pessoas no parque. Aí esse menino, ele tava brincando com uma granada. E ela pergunta para o menino, por que ele tá brincando com a granada? E aí ele responde. E quando ele responde, ela faz a foto. Qual seria a explosão, né? Como é que seria a explosão da granada? E ele responde num gesto, que é maravilhoso o gesto desse menino. E aqui estão os dois, ó. Estão os dois, tá? Ela é fotografada aqui, tá? Na frente da imagem dela. O menino não tá aqui, tá, gente? Isso aqui é uma imagem que ela foi fotografada na frente da imagem, tá bom? E aqui a Diana Arbus. Fantástica.